Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Biologia Funcional e Molecular. Eu sou o Felipe, eu sou pós-doc no Laboratório de Genômica e Bioenergia, na Unicamp, no Instituto de Biologia. Eu sou formado em Engenharia Química, eu fiz doutorado no LGE, eu entrei no laboratório em 2015 e eu terminei o doutorado em 2019, onde no mesmo ano, no final do ano, eu comecei o pós-doc que eu estou desenvolvendo hoje. Nessa minha carreira de pesquisador, eu estou hoje desenvolvendo e coordenando pesquisas de melhoramento de levedura através de técnicas de biologia sintética. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carla. Assim como o Felipe, eu desenvolvo pesquisa lá na LGE. Eu sou formada em Ciências Biológicas aqui pela Unicamp e eu estou no meu último ano do mestrado. Eu também desenvolvo pesquisa com biologia sintética em leveduras, focando na produção de compostos de interesse. Bom, e como a gente veio hoje aqui para falar do LGE e sobre a pesquisa que a gente desenvolve, seria interessante falar sobre o que é o LGE e qual é a visão. Então, a ideia toda por trás do LGE foi criar um laboratório realmente de ponta para fazer uma pesquisa de nível global no Brasil, focando em biosustentabilidade e no potencial bioeconômico do país. Então, no IGE, a gente tem uma estrutura para realizar praticamente toda a nossa pesquisa dentro do laboratório, que é muito legal. E além da gente prestar muitos serviços para outros laboratórios da Unicamp aqui na nossa facility, né? Bom, a daí a gente resolveu trazer para vocês também um pouquinho do quão extensa é a comunidade do LGE, não só de forma estrutural, mas também de equipe. No LGE, a gente já teve mais de 70 alunos de graduação que passaram por aqui, em projetos de IC ou de fim de graduação. Nós já formamos 44 mestres, mais de 40 doutores, já tivemos 18 pós-doutorandos, 14 técnicos e 8 pesquisadores associados. O LGE também é um laboratório que ele foca bastante na inovação. A gente já tem 35 depósitos de patente, registramos 7 softwares e ganhamos até 60 prêmios nessa área de inovação. E também não ficamos de fora das áreas tradicionais de pesquisa, né? O LGE já publicou mais de 150 artigos científicos em periódicos especializados, já publicamos 9, quase 10 capítulos de livro e somamos quase 300 participações em congressos, tanto no Brasil quanto internacional. A gente resolveu trazer também alguns números de investimento, né? São investimentos da ordem do 1 milhão, porque é importante a gente ter uma visão de que a pesquisa ela precisa vir associada a órgãos de fomento. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pesquisa, então. A gente é dividido principalmente em 3 grupos de pesquisa, que seria o da biomassa, da bioinfo e da levedura. Então, como eu falei, o laboratório é focado em genética, em bioenergia. Então, dentro de todos esses grupos, é com isso que a gente vai estar trabalhando. Em biomassa, mais na conservação e no melhoramento de biomassa, ou seja, de produtos orgânicos ricos em energia, para a geração da bioenergia. E nesse quesito a gente trabalha principalmente com o cacaueiro, com cana de açúcar e cana energia, e com o agave, mais recentemente. A bioinfo, que realiza as análises que a gente precisa para praticamente todas as pesquisas que são realizadas no lab, ou seja, tudo que a gente faz lá dentro acaba passando depois em sílico pela bioinfo para gerar todos os resultados importantes das nossas pesquisas. Além disso, eles realizam várias pesquisas que são totalmente em sílico mesmo, através de análise de dados, e também a produção de softwares importantes que vão ali auxiliar não só a nossa pesquisa, mas a de diversos outros pesquisadores. E uma linha final que a gente vai apresentar um pouco mais nessa aula para vocês é a das leveduras, que tanto eu quanto o Felipe trabalhamos nessa área desde 2015. E basicamente o que a gente faz no laboratório é engenharia genética de leveduras, visando talvez a produção de compostos de interesse ou a compreensão do que está por trás de características de interesse nessas leveduras, não só talvez para a produção de bioenergia, de etanol, mas também para outras motivações. Exatamente, como a Carlinha falou, uma das áreas de pesquisa do laboratório está focado bastante no desenvolvimento e entendimento de leveduras, né? E quando a gente fala de levedura, a gente fala especificamente, ou na maioria das vezes, Saccharomyces cerevisiae, apesar de a gente também ter
linhas com outras espécies de levedura. E dentro dessa linha de pesquisa, a gente tem um foco bastante grande nas aplicações biotecnológicas desse micro-organismo, principalmente para a produção de etanol, e uma área bastante forte focando na linha de etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração, ele é hoje uma alternativa bastante interessante para se aumentar a produção de etanol, e o Brasil ele tem um mercado bem interessante nessa área devido às condições de agricultura e o seu histórico de cultivo de alguns cultivares com uma grande biomassa disponível que nem sempre é bem utilizada. O que a gente tem no etanol de segunda geração é uma situação, às vezes, bastante estressante para a levedura, né, porque a levedura ela é essa biofábrica que vai transformar os açúcares disponíveis em etanol, mas no hidrolisado do material lignocelulósico, você pode ter ali alguns inibidores de fermentação que são liberados a partir do pré-tratamento dessa biomassa, né, porque ela passa por uma explosão de vapor, um tratamento ácido, finalmente depois uma hidrólise enzimática, que acaba liberando no meio compostos que inibem a fermentação da levedura. Então, no meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei com fenótipos quantitativos relacionados à resistência a aldeídos. Esses aldeídos são sulfural HMF, que estão desenhados nessa figura. E fenótipos quantitativos são regidos por diversos genes, né? Então, fica difícil a gente fazer de uma forma simplificada um mapeamento de qual exatamente o gene que está conferindo esse fenótipo de resistência. Então, o estudo de QTLs, que é esse estudo de fenótipos quantitativos, é uma área bem estabelecida no LGE. Além disso, a gente tem também estudos de resistência a alta temperatura, a baixo pH, e uma outra linha bastante importante é a do consumo de xilose. A xilose é um açúcar de 5 carbonos, disponível no material lignocelulose, e que não é naturalmente consumida pela Saccharomyces cerevisiae. Então, a gente tem linhas hoje de pesquisa que tentam otimizar a expressão de genes de conversão da xilose em etanol. Elas são divididas em duas grandes áreas, principalmente a linha da xilosomerase e da xilose redutase. E também tem uma linha mais recente de expressão de transportadores na membrana da célula para viabilizar, então, o transporte de xilose para o meio externo e para o meio interno, da levedura da célula, para que ela consiga otimizar, então, o rendimento de consumo de xilose e produção de etanol. Isso, e nesse contexto da gente trabalhar há muito tempo já com biologia sintética em leveduras, ou seja, engenharia genética de leveduras, e também no contexto da pandemia que a gente vive atualmente, a gente acabou ressignificando essa pesquisa que a gente faz com leveduras no laboratório para tentar melhorar a situação atual de testagem para a Covid-19, ou seja, os testes de diagnóstico que a gente tem atualmente. Então, é nesse contexto que a gente resolveu apresentar o lab para vocês e mostrar para vocês como a nossa pesquisa pode ser interessante e como a levedura é, sim, um organismo modelo versátil e, enfim, como a pesquisa pode se tornar muito diversificada e empolgante, como tem sido para mim e para o Felipe. Então, para falar disso, eu queria falar primeiro no contexto atual de testagem para a Covid-19, que eu acho que vocês também devem ter ouvido falar bastante. Então, basicamente, hoje em dia tem dois tipos de testagem, né? A por RT-PCR e os testes imunológicos. Então, o teste RT-PCR, ele é sim um teste muito confiável, ele é um teste direto da presença de RNA viral, porém, ele tem diversos problemas a serem melhorados, a serem ultrapassados, a fim de que isso possa ser um teste realmente aplicável nesse contexto pandêmico, né? Então, é um teste que leva muito tempo para gerar um resultado, ainda mais num país como o Brasil, em que a gente não tem tantas máquinas de RT-PCR disponíveis. É um teste bem custoso e um teste que tem um nível de biossegurança atrelado a ele, então ele só pode ser realizado dentro do laboratório. Enquanto o outro teste, né, o imunológico, apesar dele ter superado esses problemas do custo e o problema do tempo, ele ainda é um teste muito problemático em outros quesitos. Então, uma questão crucial do teste imunológico é que ele é indireto e ele depende da medição de anticorpos ao vírus. Então, como vocês devem ter visto, talvez
não tem assim, um conhecimento muito grande ainda de como são esses anticorpos, como eles se comportam, qual a sua especificidade, ainda quanto tempo eles vão eles permanecem num corpo que foi infectado, né, num organismo. Então, um problema crucial do teste é o anticorpo ele vai ser produzido, se ele for produzido apenas após um tempo de contágio e mesmo após um tempo com sintomas. Então, mesmo uma pessoa que está no início de uma infecção, provavelmente, na verdade, não vai ter um resultado positivo nesse teste. O teste não vai acusar a presença viral. Além disso, é um teste muito pouco acurado, né? Ele é um teste cheio de problemas, realmente. E foi daí que a gente teve a ideia, então, de usar a levedura como um biosensor, realmente, para o coronavírus, ou seja, na presença dele, ela acusaria o vírus. O Felipe vai especificar um pouco mais o que a gente tem desenvolvido. É um projeto que a gente patenteou o conceito recentemente e que a gente está trabalhando no desenvolvimento físico agora. Exatamente, como a Carlinha falou, então, a gente está pensando em alternativas a partir da nossa expertise em biologia sintética, e daí eu acho que vocês, esse curso da biologia molecular e funcional, podem ter alguma relação, né, de como a gente poderia usar a levedura, então, para conseguir detectar o coronavírus. E isso tem algumas motivações, né, além das que a Carlinha falou, a levedura é um micro-organismo bastante robusto, então não à toa ela é utilizada amplamente na indústria de etanol no Brasil. Ela é um organismo muito barato de você se produzir, porque ela tem requerimentos nutricionais muito baixos, então ela consegue crescer de forma fácil. Então, se a gente consegue pensar na levedura como um mecanismo de detecção do coronavírus, ele seria um teste bastante interessante. Então, nessa figura a gente está vendo duas situações, uma situação sem e uma situação com o vírus. E daí agora entra um pouquinho da biologia molecular para explicar para vocês como ele funciona. Eu acho que o entendimento tem que partir a partir de como a gente entende que o vírus consegue se infectar uma célula hospedeira do nosso organismo, né, o organismo humano. A gente sabe que o AC2 é uma enzima de conversão da angiotensina, 2 no caso, que ela é usada pelo SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2 é o vírus patógeno do Covid-19, ela é usada pelo vírus como a porta de entrada nas nossas células. Então, ela consegue detectar essa enzima e ela entra nas nossas células. O AC2, no nosso organismo, ele é uma enzima que faz parte de uma via de sinalização chamada RAS, uma via da renina-angiotensina. A angiotensina é um peptídeo hormônio que atua na regularização da pressão osmótica do nosso sistema circulatório. Então, ela tem uma função bastante clara na questão da regulação da pressão arterial. Então, em condições normais, esse AC2 vai estar no nosso sistema atuando na conversão da angiotensina 2 e angiotensina 1,7. Isso num sistema sem a presença do vírus. Então, o que a gente pensou? Será que a gente conseguia clonar essa proteína AC2 na membrana da levedura, de forma que o vírus conseguisse se ligar a ela? E como a gente conseguiria criar uma via de sinalização dentro da célula para que ela detectasse ou não o vírus? O entendimento dessa via de sinalização deu a partir do entendimento do que é o AT1. O AT1 é um GPCR. GPCR é basicamente um sistema que funciona em células eucariotas e de mamíferos, principalmente, formado por duas moléculas. Uma molécula é o receptor 7 transmembranar, ele está na membrana, são esses cilindros verdes que vocês estão vendo aí, e ele é um receptor de estímulos externos. Esse receptor, ele vai estar acoplado a uma proteína G. A proteína G, que está para dentro da célula, ela é composta de 3 partes, ela é heterotrimérica, ela que vai liberar um sinal, uma cascata de sinalização dentro da célula para ativar algum mecanismo genético para a célula se comportar de alguma forma de acordo com o meio externo. Então, esses são os GPCRs. No nosso organismo humano, o AT1, ele é o GPCR que vai conseguir detectar a angiotensina 2, que está ligado a todo esse sistema de regulação da pressão osmótica. Então, o que a gente pensou? O nosso sistema seria esse que vocês estão vendo na figura apresentada. Na figura A, sem o vírus, a gente tem que um AC2 vai estar disponível. Então, esse AC2 vai estar naturalmente clivando uma angiotensina 2, que vai estar disposta no meio extracelular, e angiotensina 1,7. A angiotensina 2, então, vai estar em menor concentração, e é ela que ativa o GPCR AT1. Então, a gente vai ter uma menor sinalização dentro da célula.
No sistema B, é onde tem o vírus presente, esse vírus ele vai estar, então, bloqueando a função do AC2. Ele vai estar capturando a função dele de enzima, de converter a angiotensina 2 em angiotensina 1,7. Então, a gente vai ter uma maior concentração de angiotensina 2 no sistema. Essa maior concentração de angiotensina 2, ela vai ativar mais fortemente o GPCR e AT1, e ela vai, então, ativar de forma mais efetiva a via de sinalização dentro da célula. Essa via de sinalização, ativada pela proteína G, ela vai ativar um promotor chamado FIG1. Esse promotor, ele vai ativar, então, o gene reporter. Nesse caso, a gente pensou em dois genes reporter. Um gene que produz uma proteína chamada ZS-Green. ZS-Green é uma proteína fluorescente. Então, no caso da presença do vírus, a gente teria mais angiotensina 2, a gente teria, então, a maior produção do ZS-Green, então a levedura ficaria verde fluorescente. Uma outra via de sinalização que a gente pensou foi em inserir a via de produção do licopeno. O licopeno é um corante vermelho, naturalmente produzido por algumas espécies de bactéria e plantas. Então, nesse caso, o FIG1, que seria ativado pelo AT1, ele ia ativar uma cascata de produção do licopeno, que faria com que a levedura ficasse vermelha. Essa visualização seria, então, visual. É basicamente você olhar para a levedura e, no caso da presença do vírus, ela ia ficar vermelha. Isso. E daí aqui, numa visão um pouco mais macro do processo que o Felipe acabou de explicar, como ele disse, a levedura ela é um biosensor para o vírus e ela é bimodal. Ou seja, ao mesmo tempo que ela fica fluorescente devido ao gene do ZS-Green, ela também vai ativar a via de produção do licopeno e ela vai ficar vermelha. Então, a ideia é que esse biosensor possa ser usado tanto no laboratório, que é a parte de cima dessa imagem, em que apenas seria necessário expor o vírus à amostra do paciente e depois utilizar uma leitora de placa a fim de que possa ser medida a fluorescência dessa levedura, e esse é um teste quantitativo, desculpa. Ou seja, quanto maior o título viral, maior a fluorescência, e poderia se estabelecer, então, um paralelo entre o que foi medido na leitura de placa e a quantidade viral no organismo da pessoa. O outro modo de usar essa levedura é na própria casa, com um teste domiciliar, aos moldes desse teste imunológico que vocês devem estar acostumados a ver, em que basicamente a pessoa inseriria uma amostra de saliva, ou seja, ela colocaria na boca esse filtro que no desenho está em amarelo. Depois de um tempo, a levedura poderia ficar ou não vermelha, ou seja, ela ficaria vermelha na presença do vírus, ou na ausência do vírus nada aconteceria, ela não mudaria de cor. Esse é um teste qualitativo em casa, que a gente pensa que pode ser muito útil no controle da doença, ainda mais se ele for acoplado a aplicações de celular que podem estar acusando para os órgãos responsáveis se a pessoa que testou em casa tem ou não o vírus, e mesmo para ela poder fazer um acompanhamento diário da presença ou ausência do vírus no organismo dela, até porque o teste é muito barato, como o Felipe falou, a produção de leveduras, enfim, é muito barata, e isso pode ser viável, né? Um teste domiciliar aqui continuado. E a gente trouxe para vocês um pouquinho do que é necessário para criar esse biosensor. Então, a base de tudo é, logicamente, a engenharia genética, para a gente conseguir inserir esses genes que o Felipe comentou, como, por exemplo, o AC2 ou a proteína fluorescente, seja o que for. E para a gente fazer isso, a gente se baseia na edição por CRISPR-Cas9, que com certeza vocês vão aprender durante o curso da BFM, ou vocês talvez até já conheçam. Então, basicamente, a CRISPR-Cas9 é baseado numa enzima, a Cas9, uma nuclease, ou seja, uma enzima capaz de cortar DNA. Ela é oferecida a uma célula, no caso, nossa célula da levedura, junto com um RNA que guia essa enzima até a porção que se deseja cortar do genoma. Então, você é capaz de desenhar um RNA homólogo a uma porção de DNA que você deseja cortar no seu genoma. Esse RNA, então, guia a Cas9, que é essa enzima que vai realizar o corte. As leveduras são organismos muito bons de se utilizar o CRISPR-Cas9, exatamente porque elas têm uma capacidade de reparo de DNA muito grande. Então, no momento que você insere também um DNA que nós chamamos de DNA de reparo,
ele basicamente tem a sequência que você deseja inserir, então, por exemplo, o gene do receptor do vírus, o ACE2, e uma sequência homóloga com aquela região que a Cas9 está programada para cortar. Então, basicamente, há esse corte da Cas9 e a maquinaria viral, a maquinaria da levedura reconhece essa porção, reconhece aquele DNA como um DNA homólogo, aquela porção, e vai fazer o reparo homólogo. É assim que a gente acontece a inserção do DNA. E daí, pensando na estrutura do laboratório, né, pensando numa possível pesquisa de vocês nessa área de biologia funcional e molecular, o LGE tem uma estrutura bastante direcionada a isso, porque a gente tem já bastante tradição e experiência em biologia sintética, principalmente de leveduras, né? Então, quando você fala, por exemplo, de uma amplificação de um gene, por exemplo, o AC2, essa enzima que a gente quer colocar na membrana da levedura, a gente precisa começar pegando esse gene de alguma fonte de material genético. Então, para a gente, por exemplo, conseguir visualizar isso, a gente usa os termocicladores, que são esses materiais com variação de temperatura que viabilizam as reações de polimerase em cadeia, né, o famoso PCR. E através dos PCRs, e daí você acaba tendo que usar, por exemplo, centrífugas para você extrair, isolar um DNA, você consegue, por exemplo, visualizar esse material genético para você saber se ele tem um tamanho correto, se ele está da forma que você imaginava, através de visualização em gel de agarose. Então, no nosso laboratório, a gente tem uma bancada de eletroforese, onde a gente tem essas cubas de eletroforese que você vai colocar o seu gel de agarose. O gel de agarose vai estar corado com brometo. Esse brometo ele vai conseguir se ligar ao DNA, então aí você vai conseguir visualizar depois essa banda de material genético no fotodocumentador. Além disso, como para qualquer pesquisa com micro-organismos unicelulares, que é o caso da levedura, você precisa ter uma estufa com agitação, que a gente chama de shaker, que é esse aí que está aqui à direita. Então, basicamente, ele deixa a levedura na temperatura ótima dela, para o crescimento dela, e ele não permite que ela pelete ao fundo do Erlenmeyer, ou seja, ele fornece as condições necessárias para um crescimento de levedura sustentável, né, que vai ser bom para ela. Além disso, pipetas e reagentes, acho que são o básico de qualquer pesquisa molecular, e vocês, se já não estão muito acostumados com isso, vão estar. Enfim, tudo que a gente faz no laboratório depende disso. Uma outra área importante do LGE é que a gente tem disponível alguns equipamentos que não são bastante utilizados para essa área de biologia molecular, mas são bastante interessantes do ponto de vista, por exemplo, de screening de leveduras, de condições de crescimento, pensando em possíveis aplicações biotecnológicas para a produção de etanol, por exemplo. A gente tem disponível lá uma plataforma automática de pipetagem, essa Hamilton na figura da esquerda, ela é uma plataforma robotizada, né, que ela consegue fazer pipetagem automática de placas de 96, por exemplo, com 96 poços, e ela é acoplada a uma estufa, que serve também como hotel de placas, né, então é uma estufa automatizada, que você consegue guardar até 30 placas ao mesmo tempo, e ela também está acoplada na outra extremidade por uma leitora de placas. Então, esse sistema, ele viabiliza um screening, uma fenotipagem de uma quantidade muito grande de condições de cultivo ou de linhagens ao mesmo tempo. O que seria um trabalho bastante laborioso se você fizesse isso em escala maior, fizesse isso à mão. E pensando também em escala maior, a gente tem os bioreatores. Os bioreatores, eles tentam mimetizar de alguma forma uma condição industrial, onde você tem a aplicação dessas leveduras. Então, a gente tem um controle de agitação, um controle de pH, um controle de oxigenação, e eles são bastante utilizados também para viabilizar aplicações em escalas maiores das leveduras que a gente tenta otimizar em laboratório. Isso, e dito isso, a gente espera que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida, o e-mail, o nosso contato aqui embaixo, não apenas dúvidas sobre o que a gente tem desenvolvido agora para o biosensor do corona, mas qualquer coisa vocês podem mandar nesse e-mail, que tanto eu quanto o Felipe vamos ver. A gente queria agradecer o convite e é isso, estamos à disposição. É isso, obrigado, gente.